Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei relatar agora uma visão que eu tive no ano de 2016. Na verdade, é uma visão pessoal, que nesta visão o Senhor me mostrou espiritualmente como estava dentro do meu lar. Mas eu irei contar para vocês mais como testemunhos para aquele que crê, né? É a respeito de televisão, de celular. Muitas vezes nós temos esse objeto dentro da nossa casa e nós dizemos, não, é só saber como usar, mas na realidade não é bem assim. Isso é como se fossem portais dentro do nosso lar, que mesmo sem nós percebermos, ele traz coisas espirituais para dentro da nossa casa que pode destruir a nossa família. Ouça o vídeo até o final e tire suas conclusões. Irei agora começar a relatar o sonho. No sonho, um ser que creio que era um anjo do Senhor, ficou de pé comigo na porta da entrada da minha casa. Eu não pude enxergá-lo, mas sentia a sua presença e ouvia a sua voz. Ele, com a voz suave, me disse: apenas observe. Neste momento, eu olhei e vi que na sala estavam sentados meus 3 filhos. A mais velha mexia no celular e os pequenos assistiam desenho na TV. Neste momento, observei também que ia chegando alguém, e quando eu me virava para olhar, quem ia chegando era a minha pessoa, né? Ao entrar em casa, eu passava entre os meus filhos, que estavam tão entretidos na TV, que nem notavam que eu havia chegado. Eu ia até a cozinha, e ao voltar, eu notava que algo diferente estava acontecendo ali. Né? De alguma maneira, meus filhos pareciam hipnotizados em frente às mídias. Via também que o desenho infantil que meus pequenos assistiam não tinha nada de inocente, pois os personagens, além de estarem sem roupas, faziam atos e gestos obscenos. Mesmo assim, eu me dirigi ao meu quarto para dormir. Ao adentrar o quarto, eu notei que meu esposo estava lá, mexendo no notebook, e ele estava ali assistindo e vendo cenas pornográficas. Mas eu ia diretamente para a cama e deitava. Mas ao deitar na cama, eu via que algo saía de dentro da TV. E aquela coisa que saía de dentro da TV, não, eu sabia que era um ser demoníaco, mas aquele ser não tinha forma, era visível, mas não tinha forma, era como se fosse uma energia. E aquilo, mesmo ligado à TV, ele agarrava minha filha, a mais nova, e ele começava a sugar a minha filha. Ele começava a sugar a minha filha e neste momento eu pulei da cama. E quando eu pulei da cama, eu agarrei a minha filha. E eu comecei ali, naquele momento, começou uma luta espiritual muito grande. Eu comecei a clamar a Deus pela vida da minha filha. E eu clamava: Deus, devolve a vida da minha filha. E quando eu clamava, o meu esposo, que estava no quarto, vendo filmes pornográficos, ele pulava endemoniado, com espírito de prostituição. E com um jeito afeminado, ele falava para mim: clama, clama ao teu Deus, eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa por ti. E ele dava gargalhadas terríveis, por enquanto que eu, desesperada, clamava a Deus pela vida da minha filha. Neste momento eu senti uma energia demoníaca tomar a minha voz, e eu forçava, mas a minha voz ela não saía. Por mais que eu tentasse, não saía sequer um som da minha voz. Então, naquele momento, eu comecei a lembrar que se eu clamasse com pensamento, o Senhor ele iria ouvir e o diabo não, porque só o Senhor consegue ouvir os nossos pensamentos. Então eu começava a clamar a Deus em pensamento, mas não durou, porque quando eu comecei a clamar em Deus em pensamento, parecia que tinha uma barreira invisível. Eu sentia que o meu clamor, ele chegava como se fosse até o teto e não passava dali. Além do branco que dava na minha cabeça, eu não conseguia formular as frases para o meu clamor. Por enquanto que meu esposo estava ali na minha frente, sorrindo de mim, né? Rindo da minha cara, endemoniado. Foi uma sensação terrível, irmãos, muito ruim. E quando eu estava muito angustiada ali,
O ser que estava do meu lado voltou a falar comigo e automaticamente aquela cena ali que eu estava observando, eu parava de observar e eu observava apenas o que ele falava, que foi apenas: tá vendo como está o seu lar? Você vai deixar. E essa foi tudo que ele me falou, toda a palavra que ele me falou. Neste momento, irmãos, eu acordei, mas eu acordei muito angustiada. Eu acordei muito atribulada. O coração estava batendo muito forte, acelerado. Foi terrível, terrível, uma sensação terrível. E depois desse sonho, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a prestar mais atenção nos filmes que os meus filhos assistem. E eu comecei a notar que os desenhos, por mais inocentes que eles pareçam ser, sempre tem algo demoníaco por trás dele. Quando não é um símbolo, é uma frase, é uma atitude do personagem do desenho, eu sempre consigo enxergar por trás dos desenhos da grande maioria, sempre algo que vai levar nossas crianças ao erro. E também, com pouco tempo, eu descobri que meu esposo estava de conversa com uma mulher. Ele não é evangélico, e sempre foi um homem muito custoso, mas ele nunca tinha abandonado o lar por mulher nenhuma. E com pouco tempo daquilo, né, o meu esposo ele veio abandonar o lar. Nós passamos 8 meses separados. E durante esse tempo, o meu filho mais velho, né, que na época tinha 5 anos, ele sofreu demais, porque era um menino muito apegado a ele, e o menino mudou, né, a personalidade do menino. Hoje ele está voltando a ser, né, ele agora está com 8 anos, graças a Deus ele está voltando a ser mais a criança que ele era, brincalhona, sorridente, mas ele se tornou um menino amargo, um menino mal-humorado, né? E também, meus amados, o que aconteceu depois que eu voltei com meu esposo, aconteceu que minha filha, a novinha, que estava sendo sugada no sonho, eu vi a menina sendo sugada pela TV, ela começou a emagrecer. Ela foi emagrecendo, emagrecendo, e no início eu não me preocupei, né? Eu pensei que era porque ela estava crescendo. Só que depois eu vi que estava ficando muito magra e abatida, os olhos estavam ficando fundo, ela estava pálida. Depois ela começou a reclamar que estava doente, sentindo dores, sentindo enjoos. Então o que eu fiz? Levei para o médico. Até então eu não desconfiava de nada. Levei a minha filha para o médico, fizemos exames e a menina não tinha nada, não acusou nada nos exames. E eu trouxe a menina de volta para casa, a menina continuou doente do mesmo jeito. Até então não desconfiava. Só que depois começou uma contenda generalizada dentro da minha casa. Os irmãos brigavam, os pequenos brigavam entre si. A mais velha, quando chegava também do trabalho, começava a brigar com os pequenos. Eu, para defender os pequenos, começava a brigar com a mais velha. E eu notei que ali estava criando entre eu e minha filha um rancor, uma raiva. E eu também notei que eu estava começando a ficar triste, que eu não tinha mais ânimo para fazer as coisas. Eu comecei a parar de ir para a igreja. E a contenda dentro da minha casa era muito grande, era terrível. Aí então eu comecei a desconfiar que aquilo não era normal. Que não era normal tudo aquilo que estava acontecendo dentro do meu lar. Era contendas, era doença que a menina estava emagrecendo, ficando pálida e eu não sabia o que tinha. Era tudo de ruim. Eu caí em depressão, não saía mais de casa, passava o dia inteirinho, irmãos, mexendo no celular. Eu que não mexia em celular, TV eu não assisto mesmo, faz muitos anos que eu não assisto TV. Mas era o dia inteiro mexendo no meu celular. Foi quando eu comecei a desconfiar e falar para Deus: Deus, isso não é normal. Alguma coisa espiritual está acontecendo dentro do meu lar, mas eu já não tinha força para lutar contra aquilo que estava acontecendo. E mesmo eu vendo que era espiritual, eu tinha certeza, eu via o lado espiritual demoníaco agindo dentro do meu lar, mas eu não tinha mais força para lutar contra aquilo. Vieram alguns irmãos da igreja aqui na minha casa porque sentiram a minha falta, que eu sou uma pessoa, né, assim, muito ativa na igreja.
E vieram, fizeram visitas, mas nada mudou. Até que um dia Deus decidiu dar um basta. Foi quando ele usou uma irmã para vir até a minha casa. E ali, né, aquela irmã fez uma oração. Quando ela chegou, a minha filha pequenininha estava doente. Ela não tinha mais força para se levantar da cama, ela estava sem força, muito magrinha, muito pálida, com os olhos fundos. Quando ficava em pé, dizia que as perninhas estavam tremendo. Foi quando aquela pessoa chegou na minha casa, mandada por Deus, fez uma oração e ali o Senhor começou a expulsar de dentro do meu lar toda a enfermidade. Disse que espírito de enfermidade, espírito de depressão, de contenda, irmãos, toda sorte de espírito que você imaginar. E tudo que ela falava era o que estava acontecendo dentro do meu lar e ela não sabia. E também eu estava sentindo dores que eu não conseguia nem andar. E naquela oração eu senti quando aquela dor, ela se moveu dos lados da minha barriga e ela foi até o ventre, né, até o pé da barriga, como nós falamos, e aquilo desceu pelas minhas pernas e sumiu. A minha filha pequenininha, que não podia levantar da cama, a gente foi, pegou ela, trouxe nos braços. Quando colocamos ela de pé, ela não aguentou e deitou no chão. E eu sei, irmãos, que naquele dia o Senhor ele fez uma limpeza dentro do meu lar. E graças a Deus, daquele dia em diante, a minha filha ela engordou. Ela não está mais magrinha, ela não reclama mais. Eu, graças a Deus, não fiquei mais do jeito que eu estava, deprimida, não ligava para nada. Graças a Deus, o Senhor ele fez uma limpeza no meu lar. Mas foi terrível. E tudo isso, irmãos, eu acredito que foi o que Deus havia me mostrado neste sonho que eu acabei de revelar para vocês.